Boa noite a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Saudade de fazer nossas lives aí, né? Mas hoje vai ter. Beleza, pessoal? Amigos, vamos lá. Desculpa aí, a gente deu uma atrasadinha, né? 6 minutinhos aí. Mas a gente já vai começar. Olha, o professor Salles já entrou. Eu vou fazer o convite aqui para ele. O convite dele aqui também. É isso aí. Vamos lá, vamos começar. Hoje o nosso tema tem a ver com a sociedade brasileira. Olha aí, tudo certo, valendo. Tá Olá, conseguindo me boa ouvir? noite. Sim, estou conseguindo te ouvir. Você me ouve bem também? Estou te ouvindo perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Ok, olá, então, boa noite, professor Rian, do canal Estudório. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Sejam muito bem-vindos. Show de bola, show de bola. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal está chegando aí, vou mandar essa live para os nossos seguidores, né? Lembrando, quem for chegando, pessoal, quiser dar uma força aí, é só clicar nessa setinha aí do canto direito inferior, tá? E aí vai abrir uma aba com todos os seus seguidores aí. Você pode enviar a live para quem você quiser, tá? Para vir aí nos acompanhar. Beleza? Beleza, enviei aí para o pessoal. E então vamos começar com as nossas apresentações, né? Bem, quem já me conhece aí, meu nome é Rian, sou professor de História e fiz amizade aí com o professor Salles. A gente trabalha aqui na mesma instituição e é um prazer estar recebendo ele aqui hoje à noite. Eu convidei ele para participar aí de uma live sobre um tema que é bastante caro para ele, que é a presença dos negros aqui na região sul, né? Para quem não sabe, a gente está falando aqui direto de Araquari, Santa Catarina, pertinho de Joinville, tá? E agora eu vou passar a bola pro professor Salles se apresentar também, professor. Olá, boa noite a todos que nos ouvem. Obrigado por estarem participando aqui dessa live com o professor Rian, professor de História, aqui o administrador do canal Estudora. Gostaria especialmente de agradecer aos meus amigos da Academia de Letras do Brasil, Santa Catarina, seccional São Francisco do Sul, que se fazem presentes, e a todos vocês que estão também nos acompanhando. Bom, eu sou o Salles, sou professor de língua portuguesa e sou doutorando em Ciências da Linguagem. E sou linguista, né? Em formação no mestrado, eu tenho ali uma pesquisa na área de linguística e tive um trajeto dentro da sociolinguística, da linguística histórica, e me interessa muito entender um pouco a questão do contato entre as línguas. E justamente por conta deste estudo realizado durante o mestrado e depois no início do doutorado também, quanto ao contato entre diferentes etnias, diferentes povos com a língua portuguesa, eu me deparei com um campo muito interessante de pesquisa, que é aquele ligado à contribuição das línguas africanas para o português do Brasil. E quando das leituras ligadas a esse assunto, eu acabei me deparando com inúmeras fontes que falam sobre a presença do negro no país e também algumas outras que, de certa forma, lançam luz, ora ampla, ou questionam a falta de luz no que diz respeito à presença do negro no sul do país, no que diz respeito a Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando, então, das leituras, foi elaborado um artigo, está no Prelo, preciso ainda enviar para uma revista para publicação, um artigo no qual eu me debruço sobre o contato linguístico que houve em Santa Catarina, especificamente em Desterro, à época, né? Hoje Florianópolis, por conta da presença negra ali. Então, como eu sou linguista, né, como já havia comentado, o artigo ele se debruça sobre um processo de palatalização
de explosivas, no caso o PAN e o TAN, ali em Florianópolis, a gente tinha levantado, na realidade, gerado um corpo, a gente acabou entrevistando várias pessoas na Costa da Lagoa, na Trindade, e desses dados nós analisamos ali uma certa presença diferente no falar. Então, existe uma hipótese de que essa palatalização, quem não sabe o que é a palatalização, é esse som chiado que acontece no S, mas ele ocorre no som PAN e TAN, fazendo com que o som saia muito, mais ou menos dessa forma. Vamos falar de uma forma um pouco mais simplificada, né? E aí, então, nesse trabalho ali, a partir desse trabalho, que eu acabei pesquisando um pouco mais sobre a presença do negro em Santa Catarina, partindo ali do inventário de Dias Velhos, de 1689, e então depois os demais materiais que eu cito nesse artigo, que ainda vai ser enviado para publicação. Então, é mais ou menos essa minha história em relação à presença do negro no sul do país. Começou a partir de um artigo que era uma disciplina ali do doutorado na UFSC, na época, sobre a sociologia, sociolinguística na realidade. Hoje eu sou em outra instituição, fazendo doutorado, também na área de estudos africanos, na realidade cultura e tudo mais, mas com foco na presença negra no sul do país, especificamente falando, professor Rian. Espero que eu não tenha me delongado muito aí nessa apresentação. Não, tranquilo, tranquilo, professor. Você pode ficar à vontade. Uhum. Então, eu vou dar uma introdução histórica só para passar depois para o professor, pessoal. Mas o que acontece, né? Quando a gente fala aqui da região sul do país, a gente sabe que aqui teve muita imigração europeia, principalmente italiana, principalmente alemã, e a população de origem branca, digamos assim, é bem, digamos assim, mais expressiva aqui na região sul. E aí ficou, digamos assim, esse questionamento, tá, mas e os negros aqui, né? Aconteceu escravidão? Sim, aconteceu escravidão aqui na região sul e existe uma história do negro aqui na região sul também. A gente, digamos assim, tem um sul que é antes da imigração europeia e a gente tem um sul que é depois da imigração europeia. Então, só dando um contexto aqui para o pessoal, a escravização dos negros, quando os portugueses trouxeram eles aqui para o Brasil, ela começa lá no século XVIII, por volta de 1700, né, e bolinha, e ela continua aí entrando no século XIX adentro, porém, ao longo do século XIX, a gente vai tendo as primeiras leis abolicionistas e aí vai se introduzindo também a mão de obra assalariada a partir desses imigrantes europeus, né? Professor, o que o senhor poderia comentar um pouco assim para a gente de como era a vida dos negros anteriormente ali a 1888, quando foi revogada totalmente a escravatura, né? Quando foi assinada a Lei Áurea. Então, professor Rian, eu gostaria de fazer um pequeno histórico a respeito da presença negra no Brasil, antes de falar um pouquinho de como era a vida deles aqui no Brasil antes da abolição. Eu estou, inclusive, com um texto aqui, e depois eu vou passar toda a bibliografia para quem nos acompanha, um texto do Bethuel Alan Gott, num livro chamado História Geral da África, volume 5, que foi publicado em 2010. Esse material, ele fala sobre a presença dos portugueses na África, ali no período de 1450 até 1630, mais ou menos, e por conta dessa expansão, também começa a falar que após esse período, alguns escravos, alguns africanos escravizados haviam sido levados para Portugal, de lá então para as Antilhas, para São Tomé, e posteriormente aqui para o Brasil, para as Américas, especificamente aqui para o Brasil, sem a gente falar o fato de Potosí, curiosamente falando, houve um certo contingente de negros em Potosí, não deu certo, um outro grupo também ali na Venezuela, mas especificamente aqui no Brasil, quando a gente pega para falar a respeito dos anos de 1500, a Anchieta, no ano de 1583, ele faz o primeiro levantamento da presença negra no país e ele acaba registrando cerca de 24.750 escravizados vindo da África nesse período
aí de 1500. Já em 1600, nós temos um trabalho, uma dissertação de mestrado, do ano de 1991, do Alberto Mussa, e ele traz um levantamento de que cerca de 60% da população do Brasil, entre africanos, negros e mulatos, cerca de 60% da população brasileira, nesses anos de 1600, eles eram constituídos por negros, mulatos e africanos. Um outro trabalho também, que foi feito por Azevedo, em 1975, fala que em 1798 nós tínhamos cerca de 1.988 pessoas, entre negros, mulatos e mestiços. E também temos o Chiavenato, 1980, fala que cerca de 5.236 pessoas vindas de África estavam aqui conosco. Então, antes desse período da abolição da escravatura, a gente para pensar no período tanto de trabalho ali no ciclo do ouro, era um período bastante, como eu posso comentar, um período bastante árduo, no qual eles sofriam bastante com o trabalho. Então, eles eram colocados sobre o trabalho dentro das minas, vamos falar um pouquinho sobre o período da mineração, e eles viviam situações muito complicadas. Quando a gente para pensar como eles eram alocados nas grandes fazendas, quando eles eram privados das suas línguas, quando eles eram privados de várias situações familiares, porque muitos eram separados, porque eles não queriam que se criassem laços, né? Então, foi um período muito truculento e muito bruto, no qual eles sofreram muito, muito sofriam por conta de castigos, muitos iam para o Pelourinho, e eles sofreram não só castigos físicos, não só pela questão linguística, mas principalmente por esse distanciamento da terra natal. Então, quando a gente para pensar num período anterior à abolição, a gente também para pensar na questão religiosa, muitos deles eles foram forçados ao cristianismo, e a questão religiosa também foi uma questão que acabou fazendo com que eles sofressem, porque não eram livres para que eles pudessem espontaneamente celebrar os seus movimentos e as suas crenças. Eles foram forçados a um outro tipo de crença ocidentalizado. E então, a princípio, no período anterior à abolição, eles passaram por esses processos de sofrimento muito árduo. Não sou muito especialista nessa área, minha área é um pouco mais dentro da linguística, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, dependendo do que você for direcionar, mas quando eu parto desse ponto de vista da linguagem, da sociolinguística e tudo mais, o que eu posso trazer para vocês um pouquinho sobre aquilo que nós temos de conhecimento é todo esse sofrimento que eles passaram, que somente com a abolição acabou, de certa forma, minimizando, por outro lado, acabou também lançando uma população às margens da sociedade, na qual eles tiveram que aprender a língua de forma não formalizada, de uma forma muito oblíqua, e fazendo com que eles acabassem, de certa forma, também só mudando o ambiente no qual eles estavam sofrendo. Perfeito, perfeito. E uma coisa interessante, professor, que a gente pode comentar é que as Américas elas estavam divididas ali com a linha de Tordesilhas, né, com o Tratado de Tordesilhas. Então, esses primeiros séculos ali, os portugueses vão desenvolver mais a colonização, pegando mais a região sudeste e nordeste, né? E aí, a partir do século XVIII, né, é que o sul, que estava à esquerda da linha de Tordesilhas, vai começar a aumentar, né, o processo de colonização na região sul e tal. E vão aumentar, então, essa população negra da região sul. E aí, como eu falei, a partir do século XIX, vai ter essa virada, quando os imigrantes europeus começam a chegar, começa a aumentar bastante, digamos assim, a população branca e o trabalho assalariado passa a ser o principal regime de trabalho, né?
E eu queria saber de ti, professor, como que foi para esses negros, assim, né, digamos assim, passar pelo século XIX, início ali do século XX, com justamente essa chegada em massa de europeus, né? O que aconteceu com essa população? Ela, digamos assim, foi diminuindo ou ela foi sendo, digamos assim, marginalizada? Qual foi o impacto assim que essa população sofreu justamente com essa mudança demográfica causada pela imigração? Professor, quando a gente retoma a pergunta feita a respeito da abolição, então a pergunta foi antes da abolição. Aí eu paro para pensar pós abolição e já vou chegar à tua pergunta. Quando houve a abolição, a maioria dos escravizados, elas não tinham uma profissão formal, elas não tinham acesso à escolarização e elas acabaram ficando já desde esse período à margem da sociedade. Justamente muitos deles passando por situações muito complicadas, porque não conseguiam ter um acesso, uma ascensão social, como eu já comentei, seja um trabalho formal ou até mesmo acesso à escolarização, mesmo porque muitos ainda tinham muitas reminiscências das línguas maternas faladas. Quando eu falo de línguas, que nós temos três principais ramos linguísticos falados no Brasil, como Kikongo, Umbundo e Quimbundo. Então, já desde esse período, já houve um processo de legar a esses ex-escravizados uma marginalização. Se a gente parar para pensar, por exemplo, num navegador francês que esteve em Florianópolis no ano de 1712, ele comenta a respeito de vários escravizados que viviam à beira-mar. E quando a gente para pensar hoje, beira-mar de Florianópolis, nós só temos grandes prédios. O que aconteceu com esses escravizados e os descendentes deles hoje? Eles foram acabando subindo para os morros e saindo dessa região. Então, com a chegada dos imigrantes, e independente desse período, sempre houve o processo de marginalização, sempre houve o processo de enviá-los ou de só deixar a única opção para que eles saíssem do centro, do foco daquilo que era a vida comercial, ou a vida cultural e a vida escolarizada. Tá? Então, com a chegada dos imigrantes europeus, principalmente no sul do país, acaba ocorrendo gradativamente um processo de apagamento da presença negra no sul do país, especificamente falando, porque quando a gente para pensar em Paraná, ali nós temos uma grande presença de poloneses e ucranianos. Quando nós paramos para pensar em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos aí as levas de italianos, as levas de alemães. Então, o que ocorre com a chegada? O que muda com a chegada? O apagamento da presença do negro. Acaba realmente sequer pensando que existia uma língua que era falada lá naquela ocasião, nas senzalas, ou até mesmo nas comunidades religiosas, que a gente chama de língua de santo. A Ieda de Castro, que é uma grande africanista brasileira, fala um pouco sobre isso também. Então, infelizmente, ocorre um processo de asepsia, um processo de higienização do elemento negro aqui no sul do país. É óbvio que isso foi injusto no que diz respeito à questão de capacitação profissional, qualificação profissional. As pessoas que até então vinham, né, de segunda, terceira geração de um processo pós a abolição, elas não tinham nenhum tipo de trabalho formal. Se fizermos algum tipo de pesquisa na hemeroteca brasileira, ou até mesmo na hemeroteca catarinense, a gente consegue encontrar, infelizmente, nos jornais, ali a oferta de vários serviços prestados pelos descendentes de escravizados que acabavam sendo gerando em torno apenas de lavadeiras, de pessoas que iriam trabalhar em trabalhos não profissionalizados. Então, infelizmente, com a chegada desses imigrantes, até desleal a comparação, muitos já eram artesãos, os que vinham para cá, ou tecelões, ou médicos, ou artistas plásticos,
E quando se comparava com aqueles que foram legados à margem da sociedade, infelizmente, essa profissionalização, essa capacitação desses europeus, é, mesmo desproposital, acabou criando esse processo de distanciamento do consciente coletivo brasileiro, que no sul do país, por exemplo, houve uma presença de negro. Até mesmo porque, quando você para pensar em sul do país, existe no consciente coletivo brasileiro que ele é apenas europeu. Então, eu acredito que uma forma de manutenção desse discurso de que o sul é totalmente europeizado, propositalmente ou inconscientemente, acaba se aceitando essa ideia de que não existiam negros. Então, realmente, com a chegada dos europeus, não que eles quisessem fazer isso, o que foi proposital, inclusive muitas famílias tiveram contato com inúmeros descendentes de escravizados aqui no sul do país, mas a marginalização é inegável e ela foi inevitável. E, professor, uma coisa que a gente pode parar para imaginar assim, né, é a questão justamente de que a grande leva de imigração, ela vem ali da Europa Central, né? E ali você tem assim duas línguas predominantes desses imigrantes: o italiano, que é muito parecido com o português, então digamos assim teria uma facilidade de desse italiano se comunicar com o mercado de trabalho ali. Só que já o alemão já é bem distante do português. Então, com certeza, esses alemães tiveram uma barreira linguística muito grande. E a gente para pensar, mesmo com essa barreira linguística gigantesca entre o português e o alemão, essa população alemã conseguiu tranquilamente, digamos assim, não diria que tranquilamente, né, mas ela teve esse processo de se integrar, digamos assim, no mercado de trabalho, se não na cultura brasileira, porque a gente pode dizer que algumas colônias elas se mantiveram ali um pouco meio que paradas no tempo, digamos assim, né, digamos assim, isoladas um pouco, né, mas elas conseguiram se integrar no mercado de trabalho brasileiro. Enquanto que o negro, que também vai ter uma barreira linguística, né? Mas que, como as populações negras já vêm de antes dos imigrantes, então com certeza eles já estavam muito mais acostumados com a língua portuguesa. Então, teoricamente, do ponto de vista linguístico, seria mais fácil para o negro ingressar no mercado de trabalho, justamente porque o alemão teria dificuldade muito da comunicação e talvez, uma hipótese que eu acredito, seja justamente a relação diplomática, né, que o Brasil tinha com a Europa, né, com o Império Alemão e tal. Tudo isso aí pode ter contribuído justamente para essa leve migratória dos alemães ter conseguido se integrar muito bem no mercado de trabalho brasileiro, enquanto que a população negra ficou realmente, digamos assim, tendo que cumprir esse papel do subemprego, né? O senhor concorda com essa tese? Então, antes de responder se eu concordo ou não, eu gostaria de retomar um termo que você utilizou aí, né? No caso, um binômio, né? Que seria a barreira linguística, um binômio. Quando a gente para comparar a questão linguística entre aqueles descendentes de africanos no sul do país e os descendentes de imigrantes, a gente para pensar que entre os imigrantes alemães, por mais que falassem dialetos, seja o Bayerisch ou seja o Hondsrückisch, existiam núcleos nos quais descendências, gerações, eles tinham a manutenção linguística, não só oralizada nos círculos familiares ou até mesmo culturais, que existiam comunidades culturais para isso, eles tinham acesso à escrita. Quando para pensar nas comunidades negras ou os descendentes de africanos, eles não tiveram essa herança linguística. Então, não existe nenhuma comunidade, a não ser nas regiões quilombolas, quando a gente para pensar em um processo de semi-criolização que houve num certo período em uma outra determinada região do país, não houve esse processo em que existisse uma comunidade de descendentes africanos que tivesse uma manutenção linguística, que tivessem acesso a uma cultura de uma nação mãe e que tivesse esse contato e esse intercâmbio de profissionais, esse intercâmbio de
pessoas que viessem para o Brasil com certa capacitação profissional. Então, quando comparamos com os grupos de europeus, principalmente falando dos alemães, existiam os grupos, as comunidades. Se você para pensar em Joinville, por exemplo, você tinha ali as Vereine, que eles chamam de associações culturais, nas quais tinha-se teatro, ópera, dança, canto, enquanto com os descendentes africanos não tinha isso. Você para pensar nos jornais que circulavam aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, Paraná, inclusive em São Paulo, de Deutsche Zeitung, que eram jornais escritos em alemão, com notícias do país e notícias também do mundo. Então, isso não ocorreu com as comunidades de descendentes de africanos. Então, o processo de inserção ao mercado de trabalho, quando paramos para a gente comparar entre os europeus e os descendentes de escravizados africanos no país, é muito desleal isso. A gente para pensar a importância do papel da língua. A língua também, ela era por mais que os descendentes de africanos já falassem o português, como existia um núcleo de suporte para eles, não só linguístico, e através da linguística da escrita, e através da escrita a capacitação, a formação, a escolarização, eles acabaram sendo legados a esses subempregos, porque também a gente vai esbarrar na questão de raça, né? A questão de racismo e tudo mais. Então, não estou falando que o Sul é racista, eu estou falando que em um momento específico, houve essa diferença tremenda. Também não digo que não é racista, porque o objetivo aqui não é falar se eu sou racista ou não. O objetivo é falar do meu ponto de observação como linguista, tentar responder a tua pergunta aqui especificamente a respeito dessa diferença, de por que um grupo teve uma ascensão profissional e teve uma perpetuação na arquitetura, o nome de empresas, e um outro não. Do meu ponto de vista, essa falta de encontros de comunidades e que pudesse dar suporte até mesmo para uma capacitação, para um grupo existiu e para o outro não, justamente por essa questão histórica, de apagamento mesmo. Inclusive, quando os escravizados vinham da África, um dos objetivos era separá-los por grupos linguísticos, ou seja, não se deixar, não criava uma manutenção de grupos linguísticos todos num único entorno. Eles eram misturados linguisticamente falando, justamente para que não houvesse levantes, não houvesse nenhum tipo de revolta e tudo mais. Então, linguisticamente falando, eu acredito que essa multifacetada situação que houve em relação aos povos africanos, essa separação é um dos motivos de não existir uma língua como existiu com o alemão, por exemplo. O único elemento que a gente pode encontrar um pouquinho é aquilo que a gente chama de língua de santo, que Ira de Castro fala sobre isso, que na realidade é uma mistura de línguas, né? Uma mistura de vários outros idiomas. Então, em relação à questão profissional, eu acredito que aquilo que poderia ter acesso a uma escolarização numa língua materna e que fosse um suporte ali para que depois fosse para o mercado de trabalho, de certa forma, pode ter contribuído também para que um grupo fosse mais eficiente em detrimento ao outro. Excelente, professor, excelente. Essa sua resposta foi muito boa. Gostei de refletir sobre isso, porque de fato a população negra ela veio a contragosto, né? Não queria estar aqui, né? Não queria estar aqui, queria estar na África e foi trazida à força. Enquanto que os imigrantes, por mais que para eles também deve ter sido muito difícil, mas eles fizeram uma escolha de vir para cá, né? Então eles tiveram esse planejamento, né? Essa organização, como o senhor falou, toda essa comunidade em volta em que eles podiam desenvolver ali ou perpetuar os seus costumes, né? Com relação à ópera, à dança, ao balé e tal. Enquanto que os negros estavam ali todos misturados, desorganizados, né? Enfim, com dificuldade de se comunicar entre eles mesmos, né? Ainda, quanto mais ter essa estrutura para poder desenvolver alguma coisa cultural entre eles, né? Mas, professor, quando a gente pensa um pouco nas tradições negras que, digamos assim, conseguiram sobreviver aqui no Brasil, será que a gente encontra alguma que ela é, digamos assim, original mesmo da África?
ou todas as tradições negras elas se formaram aqui no Brasil, como por exemplo a capoeira, né? Que é original do Brasil, né? Não é algo que veio da África, é uma coisa que se formou aqui, né? E as religiões afro-brasileiras também se formaram aqui e tal. O que que o senhor poderia falar um pouco para a gente, assim, dessas tradições africanas? Se elas, até que ponto elas guardam a originalidade da África e até que ponto ela foi surgida aqui mesmo, né? Um produto feito aqui no Brasil, né? Novamente falando, né, do ponto de vista de onde eu me projeto, que é como linguista, eu não sou especialista em relação a tradições, mas quando paramos para pensar em África, nós não podemos falar de uma única África, nós falamos de várias Áfricas. E quando a gente para pensar em povos que vieram para o Brasil, a gente pensa em povos que vieram de diferentes Áfricas, linguisticamente falando, e culturalmente, em questão de cultura também. Então, existem certas tradições que persistem hoje, que são todas elas sincréticas. Muito daquilo que se tinha de originalidade lá da África, quando chegou ao Brasil, misturando com elemento indígena e até mesmo com sincretismo religioso, acabaram passando por um processo de mistura tremenda. Então, eu acredito que alguma coisa ligada à capoeira, ou ao samba, ou até mesmo algum tipo de culinária, tem assim a sua base, a sua gênese na África, mas pelo processo do contato com um elemento aqui da América do Sul, do indígena, até mesmo com o português, isso foi se transformando ao longo do tempo. Eu não tenho conhecimento, nenhum estudo que traga de forma categórica o que é um elemento da tradição que persiste no Brasil e que tenha uma base genuinamente africana. O que eu acredito que, assim como linguisticamente falando, nós não temos nenhuma língua pura daquilo que se pensa da África, como já comentei há pouco, que é a língua de santo, que é aquela língua falada nos terreiros. Se aquilo lá, aquilo que existe hoje, já não é algo original, não é uma mistura de línguas, mesmo que nós temos de tradições no Brasil, é uma mistura de tradições e um desenvolvimento disso daí, como é o caso da capoeira, por exemplo, que foi no momento de sobrevivência, como retomando a pergunta que você me fez, antes da abolição, para que eles pudessem, de certa forma, resistir, tiveram que misturar a dança com luta para que pudessem, então, persistir. Então, uma das tradições, como a capoeira, é uma mistura e é algo que tem, sim, elementos do gingado, do batuque africano, mas já com elementos do Brasil, das cepações aqui, com os negros nascidos no Brasil. Quando a gente para pensar, por exemplo, em tradição, questão de comida, temos vários elementos da comida também que tem a sua gênese na África, mas há mistura, porque os ingredientes que não existem aqui, que existiam lá, foram adaptados para certos pratos. E, inclusive, quando para pensar em relação à tradição culinária, a gente para pensar em pipoca, também a pipoca foi adaptada para elementos do culto das religiões africanas, como a pipoca, por exemplo, como a gente conhece muito aqui no nosso país. Então, quando a gente para pensar em tradições, vamos pensar no samba. O samba, ele também a gente para pensar como um elemento da cultura de forte influência africana. Quando eu falo de forte influência, é justamente porque existe essa mistura, ou do batuque, ou do gingado, com aquilo que vem de brasilidade. Então, quando para pensar em tradições que persistem, persistem evoluções, persistem transformações do elemento da cultura africana com o elemento brasileiro. Existem certos, na realidade, existe um caso interessante, quando fala para pensar em tradição, que a gente para pensar em tradição apenas em culinária, ou apenas em dança, música, mas existe, por exemplo, voltando também àquela pergunta que você fez anteriormente, sobre grupos reunidos linguisticamente falando, houve em 1830 um grupo ali em Porto Alegre que tinha uma escola corânica, porque quando falamos de Áfricas, existiam os escravizados que eram escolarizados e alfabetizados, que eram aqueles de uma etnia, né, ligados ao grupo Haussá,
que eram aparentados com aqueles lá da Bahia, da Revolta dos Malês. Então, quando a gente para pensar lá na Revolta dos Malês, que houve escrita em dialetos africanos arabizados, houve isso aqui no sul do país. Houve um episódio em que uma dessas madraças, que eram escolas corânicas, ali de Porto Alegre, essa escola corânica ela foi fechada. Existia um material, um manuscrito em árabe, um dialeto arabizado, africano, né, arabizado, Hausa, que a gente chama, que foi confiscado. Então, por exemplo, se isso não tivesse ocorrido, teríamos hoje uma tradição que persistiria de escravizados que leriam poesia, porque o material que foi confiscado lá em Porto Alegre, ele tratava de poesia. Poesia e tratava também de orações corânicas. Então, infelizmente, das tradições que nós temos, aquelas que vêm para o nosso consciente coletivo em relação a tradições que seriam africanas, eu não posso afirmar que são totalmente africanas, porque são de base africana, do elemento negro, junto com o elemento daqui do Brasil. Agora, caso houvesse persistido esse movimento lá em Porto Alegre, aí sim eu poderia falar de um elemento persistente na cultura brasileira de tradição africana, mas mesmo assim não seria totalmente africana porque teria influência arabizada, né? Que muitos dos africanos que vieram para o Brasil, eles eram muçulmanos. Então, em relação a quais tradições persistem, não se pode afirmar categoricamente hoje o que existe de alguma tradição genuinamente africana. Quando a gente para pensar todo esse movimento de contato com o brasileiro, esses movimentos de contato com a cultura brasileira, com a religião brasileira, com os ritmos brasileiros. Ou seja, é uma mistura, é um sincretismo musical, religioso e linguístico. Perfeito, professor, perfeito. E isso, com certeza, a gente conseguiria notar se a gente pega, por exemplo, alguém que é bem, digamos assim, envolvido com a cultura da imigração, alguém descendente de alemão, que ainda mantém ali, né, o aprendizado, ainda fala alemão e tal. Se, principalmente essas cidades aqui próximas, né, do Blumenau, Pomerode, que tem toda essa influência alemã, se a gente pega uma pessoa dessa, imagino eu, né, com certeza o senhor vai saber falar melhor, porque já morou na Alemanha, né? Se a gente leva uma pessoa dessa para a Alemanha, eu tenho certeza que ela iria se reconhecer, ou melhor dizer, reconhecer muito da continuidade entre uma coisa e outra, né? Alguém ali muito envolvido ali com essa tradicionalidade alemã de Blumenau, de Pomerode e tal. Já se a gente pega um negro brasileiro, eu tenho certeza que ele não reconheceria tanto da africanidade, digamos assim, ou da continuidade entre a tradição afro-brasileira, né, e a África ocidental, né, justamente porque muito foi criado aqui no Brasil, né. Existe essa diferença muito grande, né, entre a cultura afro-brasileira e a cultura, de fato, da África ocidental. Mas uma coisa interessante também com relação aos muçulmanos, né, aos negros muçulmanos, é justamente que, se a gente para pensar, o maior império africano, assim, em termos de riqueza, né, que já existiu, foi um reino muçulmano, comandado por um rei negro, né, que era o Império do Mali. E só com a fragmentação desse império é que esses súditos se tornam vulneráveis para ser escravizados, né? Porque se esse império tivesse se perpetuado, talvez a gente poderia ter uma história diferente, talvez a gente poderia imaginar esses africanos vindo para o Brasil não como escravizados, mas de fato interessados em entrar aqui, né, em participar da sociedade, né, como se eles viessem igual os alemães vieram, igual os italianos vieram, um processo de imigração pelo que eles realmente queriam, né, e não a contragosto, né. Mas, professor, avançando um pouco aí no nosso assunto, eu queria também que o senhor comentasse sobre a influência do vocabulário mesmo, porque a gente sabe que o português
ele tem uma influência, digamos, árabe, que já vem lá desde a Península Ibérica, e quando chega aqui no Brasil, aí se incorpora, né, a influência africana e a influência indígena. Então, o que que o senhor poderia falar dessa influência das línguas africanas no português mesmo? Ok, bom, agora chegou a parte que eu domino, né? Então, vocês que estão assim nos assistindo, muito obrigado pela paciência, mas eu sou linguista e agora eu vou falar daquilo que é o meu domínio. Mas antes de eu tentar responder a pergunta do Rian, eu gostaria muito de agradecer a contribuição do meu colega, meu amigo, meu irmão, Iratan Curvelo, que é presidente da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional São Francisco do Sul, que traz uma contribuição muito importante no que diz respeito àquela última pergunta, né, sobre o que tem de tradições que persistem ainda. E é uma deixa para entrar no assunto da contribuição linguística. O Iratan comenta que a raiz do samba brasileiro vem de Angola, onde se praticava o semba. Então, semba, samba. Então, a gente percebe que as palavras elas vão galopando de um idioma para o outro, vão se adequando a os elementos linguísticos e sonoros do país, que é o país anfitrião, né? No caso do Brasil, muitos, né, que vieram para cá foram se acostumando com o falar, na época, então, indígena, até depois com os portugueses que vieram. Mas assim, então, falando um pouquinho sobre a questão cultural, samba vem de semba, que era praticado em Angola, e aí quando a gente parar para pensar nessas mudanças linguísticas, muito daquilo que se tem hoje no português do Brasil é de origem dessas línguas africanas, principalmente de três línguas mais faladas, que nós chamamos de Kikongo, Kimbundo e Umbundo. Existe uma grande africanista brasileira chamada Ieda de Castro, e ela tem um artigo, eu vou depois colocar aí nos comentários toda a bibliografia que vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o artigo dela é a influência de línguas africanas no português do Brasil, no português brasileiro. E eu também tenho esse livro aqui para indicar, que é o português afro-brasileiro. Então, existe um estudo muito interessante que fala que nós temos um idioma que tem muita contribuição das línguas africanas, além da contribuição das línguas indígenas. Quando você comentou que o português, quando veio para o Brasil, ele veio com certas influências do árabe, antes mesmo do árabe, houve algumas influências das línguas celtas, que não ficou quase nada no português. O Marcos Banho, o Bagno, como ele gosta de ser chamado, ele comenta um pouco sobre isso num livro que ele fala sobre gramática pedagógica do português do Brasil, de 2012. Então, ele traça um pouquinho sobre esses contatos linguísticos com o português lá em Portugal, né? Então, houve um pouquinho ali dos celtas, depois vieram os romanos com o latim, depois teve um reino alemão no sul de Espanha, norte de Portugal, que era dominado pelos suevos, e aí então alguns africanos foram levados para Portugal, inclusive a palavra boçal e a palavra ladino são palavras que vieram do português de Portugal para o Brasil, porque houve um certo contato também com línguas africanas lá em Portugal, a partir de 1450, como eu havia comentado. Curiosamente, ladino quer dizer aquele que já era latinizado, que já tinha costumes das línguas latinas, no caso o português ou o espanhol, e o boçal era aquele que não entendia o idioma. Então, quando para pensar especificamente da herança das línguas africanas no Brasil, a gente tem que ficar em torno dessas três línguas que eu comentei. Quando a gente para pensar, então, dessa contribuição, a gente tem que ir um pouco além daquilo que a gente pensa de contribuição das línguas africanas no português do Brasil, ligada apenas à culinária ou à religião. A gente para pensar em culinária, não, a influência das línguas africanas no português do Brasil é ligada ao vocabulário, ao léxico somente. Não. Inclusive nesse livro que eu comentei, Dante Lucchesi, mais alguns outros estudiosos, a Ieda de Castro e tantos outros estudiosos sérios hoje, eles falam que existe uma influência sintática
uma influência fonológica, além da influência vocabular. Como eu comentei há pouco, a palavra pipoca ou a palavra moleque são elementos mais ligados ao léxico. Se eu paro para pensar na questão fonológica, muito do que se tem de característica do português no Brasil vem desse contato linguístico das línguas africanas, que por espraiamento fonológico, que é um elemento fonológico, um traço da pronúncia de uma língua pular para outra, que foi o que aconteceu com o português aqui do Brasil, ele garante essa distinção que nós temos entre o português de Portugal e o português do Brasil. Português de Portugal, nós não temos esse tia que nós temos aqui no Brasil, esse dia que nós temos no Brasil. O que garante essa palatalização, esse ch no português do Brasil, é justamente esse contato com as línguas africanas. Isso quando eu falo de fonologia. Uma outra herança das línguas africanas no português do Brasil são os encontros consonantais. Os encontros consonantais dentro do sistema fonológico, silábico das línguas africanas, ele não existia. Então, eu até tenho um conhecido, acho que o Iratã conhece essa expressão que eu vou utilizar. Existe um senhor ali, um antigo morador de São Francisco do Sul, por exemplo, que o nome dele era conhecido como Maneco Treco, ou Maneco Treco. Então, esse som Maneco Treco, para as línguas africanas, dos primeiros falantes, não existia. Então, os descendentes não têm consciência de que essa ausência dos encontros consonantais é uma herança das antigas línguas faladas que foram esquecidas. Então, se eu pegar a palavra negafulô, é porque eles não conseguiam falar negaflor. Esse fl aí do português, eles não conseguiam falar. Não porque eram menos capazes cognitivamente falando, ou menos capazes no que diz respeito à competência linguística, mas é por conta de uma natureza fonológica e articulatória que não fazia parte daquilo que nós chamamos de memória fonológica e que acaba, de certa forma, influenciando em toda a questão articulatória. Então, eu comentei um pouquinho sobre o léxico, comentei um pouquinho sobre o elemento fonológico e tem a questão sintática. Sintaticamente falando, aí eu cito Marcus Bagno, Marcus Banho, ele faz uma comparação entre o francês, entre o inglês, e aí ele faz o questionamento: por que esse raciocínio não ocorre com as línguas africanas? Qual é o raciocínio que ele faz? Qual é o questionamento? Por exemplo, em inglês, quando eu digo o carro, eu falo the car. Se eu quero falar os carros, eu digo the cars. Eu só marco o plural no substantivo, porque é redundante no inglês marcar o plural no artigo. No francês, ocorre que as palavras possuem a marcação de pluralidade, tanto nos nomes quanto nos artigos, mas existe um apagamento. Então, é chique, no francês, você apagar o S. É bonito e é econômico. No inglês, você apagar o S do artigo, que não faz sentido existir, mas somente no substantivo. Como que funcionam as línguas africanas, de acordo com Ieda de Castro? Sintaticamente falando, as línguas africanas marcavam o plural apenas no elemento primeiro, fosse um prefixo ou fosse um artigo propriamente dito. Então, eles diziam, vou dar um exemplo, uma palavra que talvez alguns não saibam que é uma palavra africana, cambada. Cambada é uma palavra híbrida, né? Que tem o Kamba, que vem das línguas africanas do Kikongo. Eu não sei precisar se é do Kikongo do Kimbondo. Então, o Kamba quer dizer amigo, colega, camarada. E o plural, ele é apenas um prefixo chamado zi. Então, Kamba, amigo. Zikamba, amigos. O que aconteceu com o português? Pegou o sufixo ada, que quer dizer pluralidade, grupo D, conjunto D. Então, virou cambada. Então, como não se tem conhecimento dessas nuances das línguas africanas, os descendentes não têm acesso mais à língua materna, à língua vernacular, então, e muitos brasileiros sequer fazem ideia, quando um falante descendente de africanos, o pessoal que não foi para a escola, as pessoas mais do interior,
as pessoas mais sofridas, como meus familiares e de muitos que nos assistem, eles vão ter uma marcação no português do Brasil com apagamento do plural no substantivo. Então, quando a gente ouve muitos falarem os homens, as mulheres, as crianças, sim, é um desvio daquilo que nós chamamos hoje, quando eu coloco os óculos de gramática normativa, eu tenho um desvio de concordância nominal. Mas, para além do desvio da concordância nominal, para além dos óculos de gramática normativa, que é aquela gramática escolarizada, eu tenho que parar para pensar por cerca de 5 milhões de africanos que vieram para o Brasil, que foi roubada deles a oportunidade de falar as suas línguas maternas, de até mesmo ter um processo de intercâmbio com os seus diferentes países na África e garantir um processo de acesso à escrita, por exemplo. Então, eles foram roubados disso. E quando veio o processo da abolição, foram largados à margem da sociedade, e quando foram aprender a língua portuguesa, de oitiva e de herança sintática, porque nós temos todo um aparato cognitivo ligado à linguagem, é inevitável a influência, não só fonológica, não só a influência lexical, mas também sintática. Então, quando eu paro para pensar como que eles influenciaram, os negros influenciaram o português do Brasil, eles influenciaram grandemente, não só com influência do léxico, não só com influência da fonologia, mas sintaticamente falando. Quando a gente para para pensar em algumas palavras, Ieda de Castro, no artigo dela, ela traz ali alguns prefixos, né? Como o prefixo mu. O prefixo mu quer dizer, como no inglês, o infinitivo. Então, quando eu tenho a palavra moleque, eu tenho o leque que é pequeno e o mu quer dizer homem. Homem pequeno. Existem alguns sites de internet que trazem terminologia africana e acabam assim, cometendo alguns desvios de fonte e até mesmo de significado para trazer para as pessoas. Então, é bom pesquisar em documentos bons e sérios. Então, quando eu tenho a palavra moleque, por exemplo, então eu faço essas duas análises, tanto a análise da questão sintática como a análise da questão fonológica, porque o moleque entrou no português como menino, né, que é aquilo que é um homem pequeno, hoje já tem um valor meio pejorativo, dependendo da região, mas o legado do elemento africano no Brasil, ele é tremendo, ele é gigantesco. Outra palavra que nós temos, a palavra cochilar. Esse elemento da palavra cochilar que nós temos hoje no português, o chilar quer dizer fechar os olhos, ficar num processo que não seja de vigília. E o cu, que para nós agora é com o C, ali era com K, é ficar inativamente falando, né? Num processo de não vigília. Então, eu tenho um elemento sintático aí do cochilar, de cochilar. Então, o apagamento dos R's também do português do Brasil para as pessoas que tiveram menos acesso a uma escolarização formal, e muitos de nós fomos, e muitos ainda são descendentes desse grande contingente que foi ligado à marginalidade, eles foram falando a língua conforme foram aprendendo no trabalho e tudo mais. Então, quando a gente para pensar nesse legado linguístico dos africanos, no mínimo, eu tenho que olhar para eles como pessoas que passaram por uma situação de sofrimento muito grande e que, linguisticamente falando, não devem ser condenados, entende? É papel, sim, hoje da escola, por exemplo, mostrar que existe uma língua normal, uma língua normatizada, que é a língua padrão, mas que a despeito disso, eu não devo desqualificá-los ou ser racista com eles por conta não só da condição do fenotipo que apresentam, e muito menos pela questão linguística. Então, é muito interessante. E quando você fala também sobre a questão linguística ou dessas influências do vocabulário, existem algumas palavras que são confundidas com palavras que são indígenas, mas no fundo são africanas.
existe um material que diz que a palavra patuá é uma palavra indígena. Eu acho que isso aí está eu não lembro a bibliografia agora, mas é uma palavra africana, porque na época, aqui entra a questão de tradição, talvez, né? Que os escravizados que sabiam ler e escrever, eram utilizados como pessoas para ajudar no contingente, eles utilizavam um pedacinho do Alcorão escrito ali em árabe no peito, e quando cumprimentavam um ao outro em árabe, aqueles outros escravizados que não sabiam pensavam que eram palavras mágicas que iriam evitar qualquer tipo de perseguição e tudo mais. Então, essa palavra patuá, por exemplo, também é uma palavra de origem africana, desses dialetos africanos falados aqui no Brasil. Existe uma curiosidade, Ria, no ano de 1600 e... Deixa eu ver aqui direitinho a minha biografia. Em 1696, lá na Bahia, um padre chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, Padre Pedro Dias. Ele escreveu um livro chamado A Arte da Língua de Angola, porque ele tinha sido evangelizador católico no Rio de Janeiro, entre a grande população que falavam ainda algumas línguas ali dentro dessas três. Então ele evangelizava, ele teve que aprender essas línguas africanas faladas na época para poder evangelizar. Depois foi para a Bahia e lá ele escreveu esse material e publicou esse material em Lisboa no ano de 1696. Até eu tinha uma imagem para mostrar para vocês, vou mandar o link de quem quiser ter acesso a esse material, ele está no Archive, que é um site muito bom, que traz obras raríssimas ali. E ali ele fala sobre isso. Então, nesse material, quando a gente analisa essa obra do padre Pedro Dias, A Arte da Língua de Angola, de 1696, nós podemos ver inúmeros elementos já naquela época que falam de palavras que estavam presentes ali nesse processo de encontro com a língua portuguesa. Eu queria comentar mais algumas outras coisas aqui sobre os elementos do léxico, né, ou das línguas africanas que deram origem a algumas palavras aqui no português do Brasil. Então, por exemplo, a palavra giba, deixa eu me encontrar aqui bem rapidinho, né? Então, eu já falei da palavra cochilar, já falei da palavra é, moleque, já falei da palavra cambada, né? Tem a palavra calunga, para ter uma ideia, a palavra calunga é uma palavra de origem africana, tá? Então, nós temos o ca, que quer dizer diminutivo, e lunga quer dizer rato. Então, quando eu tenho o mundongo, na realidade, mundongo quer dizer rato, e o ca quer dizer um rato pequeno. Então, nós temos muitas contribuições das línguas africanas no Brasil. Mas lembrando que a gente não pode ficar somente na contribuição de palavras ligadas à culinária, à dança, ou às palavras ligadas à religiosidade, ao léxico, na realidade. A gente também tem que pensar na contribuição fonológica, como eu falei, e também na contribuição sintática, e ter um olhar diferente e entender que língua é gente. E quando eu trato um falar diferente de uma pessoa, de carne e osso, eu estou pisando na história dessa pessoa, eu estou pisando no sofrimento que essa pessoa teve, e eu tenho que olhar para além disso daí. É isso aí. Tem mais alguma coisa para perguntar, professor? Perfeito, perfeito. Eu achei que a gente fechou com chave de ouro, professor, porque é, serve muito para a gente conseguir humanizar, digamos assim, a, as pessoas que a gente aprende na escola e acaba se tornando, digamos assim, legalista com a língua, né? Uhum, Foi importante essa questão do senhor ter explicado tudo isso, né? Para a uhum, gente olhar de uma forma diferente para aquela pessoa que não uhum, tem a língua culta desenvolvida. Lembrando uhum, que, pessoal, a imensa maioria dos brasileiros sempre vão cometer erros, principalmente na língua falada, né? Na língua oral. uhum, E só que, óbvio, tem aqueles erros que doem um pouco mais no ouvido da gente, mas com toda essa explicação que o senhor citou, a gente consegue entender, né? As origens do porquê
essa persistência de determinado desvio, determinado erro, digamos assim, da língua. E é muito importante realmente a gente ter essa ótica que supere ao preconceito linguístico, né? Uhum. Amigos, então eu acho que por hoje é isso. E eu quero, antes de encerrar, antes de passar a palavra para o professor também dar suas considerações finais, quero agradecer muito ao professor Salles por ter topado fazer essa live com a gente. Já tinha um tempo que a gente não fazia live por aqui, né? E o professor Salles prontamente aceitou essa ideia da gente falar sobre a presença do negro, a influência da cultura afro-brasileira, né, na sociedade brasileira de uma forma geral, né? Então, assim, eu acho que foi muito enriquecedor. Eu vou manter essa live aqui salva, aqui no meu perfil, como eu sempre faço, e também vou colocar no canal do YouTube. Daí fica até mais fácil da gente divulgar, né, da gente encaminhar, tá? Então, quem quiser também pode seguir o perfil do professor Salles. O professor Salles tem 2 perfis, tá? Professor, quando eu passar a palavra para o senhor, aí o senhor cita direitinho quais são os seus 2 perfis, porque a gente está aqui por um perfil que não é o que o professor mais usa, né? O professor tem um Uhum. outro perfil que ele usa mais. Uhum. Então, eu vou deixar o professor também falar do outro perfil, tá? Então é Uhum. isso. Muito obrigado, né, professor Salles, por ter estado com a gente. A gente teve contribuições aqui, né, do Iratã Curvelo, também da Suzana. Então agradeço também a todos aqui que mandaram mensagem também, que apoiaram, beleza? E se o professor também quiser comentar um pouco das mensagens que o pessoal mandou aqui, fica à vontade. Professor, a palavra é sua. Ok. Então, quem está chegando agora, o pessoal que talvez não tenha acompanhado direito aqui, não direito, né, mas que não, talvez eu tenha falado um pouco rápido também, mas eu gostaria de deixar claro, eu sou linguista. Então, assim, eu não tenho conhecimento muito profundo em alguns questionamentos que o professor fez. Eu peço desculpas se, de certa forma, eu não tenha atingido a expectativa da resposta à pergunta do professor. Também uma outra coisa, eu estou debutando em live, então é a primeira vez que eu estou participando de uma live. Então, assim, eu confesso, numa live assim, né, com um assunto específico, eu confesso, estou um pouco nervoso. Então, obrigado pela paciência, obrigado por estar aí junto comigo construindo esse início aí de discussões mais públicas, amplamente transmitidas aí pela rede social. Muito obrigado. Então, eu tenho 2 perfis. Como eu falei que eu sou novo, eu não sei de cabeça, vou colocar nos comentários depois para que vocês possam acompanhar. Mas eu gostaria de encerrar falando algumas coisinhas. É papel da escola, infelizmente, né, a gente tem uma norma padrão que foi eleita como aquela que deve ser seguida, então é papel da escola, sim, direcionar para esse tipo de língua que a sociedade exige para a ascensão social. Então, quando a gente fala da contribuição do negro, das línguas africanas, dos descendentes, de todas as pessoas marginalizadas e que também são falantes dessa norma não prestigiada, é interessante a gente lembrar que não devemos ter um preconceito linguístico, mas que no momento nós temos que dar a César o que é de César. Então nós temos que, com amor, com carinho, mostrar que essa é a língua que vai ser cobrada nas instituições, para a ascensão social, seja no vestibular, seja no concurso público, seja para analisar algumas questões do Enem, ou até mesmo a redação, se for necessário. Então, a gente não pode ter esse descuidado com a língua. Mas, apesar disso, nós devemos humanizar o falante e entender que existem séculos de história, séculos de marcas fonológicas, séculos de elementos sintáticos que fazem o português do Brasil ser o que ele é hoje. Então, sempre que formos lidar com situações não formais, não sejamos pedantes com correções desnecessárias. As pessoas que trabalham bastante para poder seguir em frente na vida, ou que trabalharam bastante, pessoas humildes. Tem um livro bem interessante de Marcos Bagno, que é novela sociolinguística, alguma coisa de Eulália, me fugiu o nome também. Mas é muito interessante. Então, a gente tem que ser pessoas que humanizem o outro também através da linguagem.
quando a gente para pensar nesse grande contingente de escravizados que vieram da África para o Brasil e que deixaram esse legado muito importante para nós. Quero citar bem rapidinho algumas bibliografias que eu me baseei hoje para falar com vocês. Uma é da Ira de Castro, tá? Eu vou colocar nos comentários, vou pedir para o professor colocar. Um outro que é sobre semicriolização, eu não pude entrar nesse assunto, se houve ou não houve semicriolização no Brasil, porque nós tivemos um enorme contingente de escravos no Brasil, de pessoas vindas de África, e o Dante Lucchesi, o Alan Baxter, e o Jorge Augusto Alves da Silva, e a Cristina Figueiredo, que também tem um capítulo nesse livro aqui, eles comentam um pouco sobre isso, se houve ou não um processo de criolização, semicriolização do português, no que diz respeito a falar de alguma língua realmente africana no Brasil, ou tal qual houve a língua geral, se houve algo parecido. Também tem um material bem interessante, que está como bibliografia de um artigo meu, que está no Prelo, que eu analiso especificamente a influência das línguas africanas no falar florianopolitano. Eu analiso ali o livro Cor e Mobilidade Social. Não analiso, eu trago como referência, né, o livro Cor e Mobilidade Social, do Fernando Henrique Cardoso e Octaviano Ianni, que já em 1959 diziam por que existe essa crença de que não existia negro no sul do país. Inclusive, lá em 1959, eles já fazem o trabalho deles e a justificativa é justamente para lançar luz sobre o elemento negro no Brasil meridional, que eles chamam, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a presença do negro no Rio Grande do Sul, especificamente falando, existe uma dissertação de mestrado da Daniele Machado Vieira, e ela traz um pouquinho sobre... um mestrado na área de... É uma dissertação de mestrado na área de geografia. Então, ela fala sobre os entornos ali de Porto Alegre, onde existiam núcleos em que os descendentes de escravizados, os negros se reuniam. É muito interessante. Inclusive, tem uma página também da Cecília Garcia, que fala sobre um sarau que ocorre lá em Porto Alegre, que o objetivo é reunir toda essa comunidade negra, os descendentes de negros. É muito interessante o trabalho lá, tá? Comentei também, já citei, o trabalho do Betuel Alan Gott, que escreveu História Geral da África, volume 5. Então, ele traz coisas belíssimas sobre essa história da África que hoje nós trazemos aqui não pelos olhos do escravizador, né? Mas pelos olhos dessas pessoas que foram apagadas linguisticamente falando e que têm voz sim, e que trazem para nós muita informação dessas diferentes Áfricas que vieram ao encontro do nosso país. E também tem um outro trabalho, quem quiser saber um pouquinho sobre a presença do negro no Paraná, é o trabalho do Manolo, é o Manolo Florentino, que faz um aspecto comparativo do tráfico de africanos para o Brasil. O trabalho que eu queria citar de africanos no Brasil, na realidade não é do Manolo, é um outro estudioso que estava aqui agorinha mesmo, aqui, é do Delton Aparecido Felipe, A Presença Negra na História do Paraná, Brasil, a Memória entre o Esquecimento e a Lembrança. Também é uma bibliografia bem interessante sobre a presença do negro no sul do país, aquilo que o Fernando Henrique Cardoso chama de Brasil meridional. Então, um pouquinho sobre a bibliografia sobre a qual eu estou, né, de onde eu falo, para falar um pouquinho sobre isso, mas lembrando, o meu ponto forte é um pouquinho mais sobre o contato linguístico, sobre a contribuição das línguas africanas. Então, quero estudar um pouquinho mais sobre esses outros assuntos mais a fundo, sobre herança cultural e mais outros detalhes antes da abolição, mas espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por estarem conosco até o presente momento, professor Rian. Obrigado aí pela oportunidade e obrigado por vocês estarem comigo debutando aqui nessa área aí da live para falar sobre assuntos pertinentes e muito importantes que tem por objetivo um olhar decolonizador, né? É a pessoa que não deve ser tratada mais como produto da escravidão ou como descendente daquilo ou como um elemento que não tenha direito à fala ou à voz, mas ele também contar a sua história, e não só o livro contar a história, mas a gente
dar voz a todos esses que contribuíram muito para a nossa formação como sociedade e principalmente nossa formação linguística. Eu queria também mandar um abraço aqui pro Ian Emanuel, que é um rapazinho que eu conheci lá nos Bravador, lá de Campina Grande, Paraíba, interior da Paraíba. Ele falou aqui, Boa. ó. Lembrei de uma aula de literatura do ensino médio, em que a professora comentou sobre uma escola rural, a qual ela trabalhava, e acerca da construção social que é a língua. Muito importante esse papo. Uhum. Parabéns pela live. Obrigado, Ian. A gente estamos Ô, junto aí, hein, cara. Obrigado por Ian, você estar para. acompanhando aí. Uhum. O Ian é muito gente boa, gosto muito dele. Ian, E parabéns, também viu? aqui a Andrea falou assim: é interessante pensarmos sobre a questão do silenciamento que existe nos espaços de memória quando se fala da presença negra em seus vários aspectos. É isso aí, pessoal. Olha, quando eu colocar essa live lá no YouTube, eu vou pedir para o professor me mandar por escrito a bibliografia, que eu coloco na descrição do vídeo, tá? Daí qualquer pessoa é só acessar ali pelo YouTube, né? Vai estar no meu canal Estudioro também. E aí na descrição ali vai estar bem certinho a questão da bibliografia, com o autor, tal, o ano de publicação, beleza? É isso aí, pessoal. Então, um abraço a todo mundo. Agradeço novamente a quem ficou até o presente momento. Agradeço ao professor Salles. E quem sabe aí no futuro faremos mais live. Beleza? Um beijo a todos e boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, até mais.